Então, pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula, tá? Com a parte de geometria analítica. Hoje vamos falar sobre o ângulo entre retas, tá bom? No caso, você vai ter, quando trata de ângulo entre retas, que eu falo sobre ângulo entre retas, eu falo do ângulo agudo, que seria o menor ângulo, tá? E o ângulo obtuso seria o maior ângulo entre essas duas retas, tá bom? Seria como se o ângulo entre retas nada mais é do que esse ângulo formado. Vai ter uma reta cruzando uma outra, tá? E forma um ângulo, tá? Se tem duas retas assim, esse ângulo aqui seria o ângulo agudo e esse aqui seria o maior ângulo, seria o ângulo obtuso, tá? Este ângulo entre retas é o ângulo agudo, tá? É o menor ângulo. O ângulo obtuso seria o maior ângulo, tá? Temos duas retas, a reta R e a reta S, onde a reta R ela está na forma de equação reduzida da reta, tá? Por que está na forma de equação reduzida? Porque eu isolei o y, tá? Todas as vezes que eu isolo o y, quer dizer que a minha equação está na forma reduzida da reta, tá? O que é isolar o y? É colocar o y sozinho e depois no sinal da igualdade com a equação, tá? Onde esse m1 vezes x seria o coeficiente angular, tá? E o n seria o coeficiente linear, tá bom? Então, para você iniciar o cálculo delas, mesmo que você tenha uma fórmula de equação geral, você tem que passar para essa equação da reta para a forma reduzida, que é isolando o y, tá? Jogando o y para lá e jogando tudo o restante da equação para o lado de cá. Então, você está saindo da forma de equação geral para uma equação reduzida e a partir daí você pode continuar a iniciar o processo de cálculo do ângulo agudo essas duas retas, tá? O ângulo agudo entre essas duas retas, tá bom? Esse ângulo aqui, ó, tá? Eu botei aqui também um resumozinho, coeficiente angular é o m, coeficiente linear seria o n, tá? Aqui tem, para calcularmos o ângulo agudo formado pelas duas retas, consideramos o valor da tangente em módulo. Por que em módulo? Porque estando em módulo eu tenho certeza que meu resultado vai ser positivo, certo? Então por isso que vem tangente do ângulo é igual ao módulo de M1 menos M2 dividido 1 mais o produto de M1 vezes M2. Tá bom, gente? Então, coloquei aqui também para poder vocês lembrarem quando for estudar depois. Está em módulo para garantir que o valor será positivo. Tá bom, pessoal? Então, só recapitulando, uma coisa bem tranquila. Ângulo entre retas. Ângulo entre retas, você vai ter dois ângulos. O ângulo agudo, que é o menor ângulo, e o ângulo obtuso, que é o maior ângulo. Tá? Então, nesse caso, nós estamos tentando calcular o valor do ângulo agudo, que é o menor ângulo, que é o ângulo que trata entre retas. Falou entre retas, ângulo entre retas seria o que? O ângulo agudo, o menor ângulo, tá? Só você pensar que elas estão se cruzando, fazendo um x. Então, tranquilo, o que vai ter que acontecer? Calcular a tangente, certo? Antes disso, você tem que calcular o que? O coeficiente angular das duas retas, da reta R e da reta S. Como você faz isso? Isolando o y, tá? E o coeficiente angular é aquele valor que está próximo do x, tá? No caso é o m, tá? Coeficiente angular é aquele valor que está próximo ao x. Isso aqui, m1 seria o coeficiente angular de x. O m2, aqui ó, m2 seria o coeficiente angular de x da reta S. m1, coeficiente angular de x da reta R, tá bom, gente? Então, primeiro passo, passar a equação, geralmente vai vir na forma da equação geral da reta, passar para a forma de equação reduzida, que é o que? Isola o y. A partir daí você passa tudo para cá, e aquele número que estiver do lado do x vai ser o nosso coeficiente angular. E o nosso coeficiente linear, o n, é o termo independente. É aquele valor numeral, um número que vem sozinho lá atrás. É o n, é o valor independente, então seria o nosso coeficiente linear, tá? Então, a tangente em módulo é o m menos 1, m de 1 menos m de 2, que é o coeficiente da reta R menos o coeficiente da reta S, dividido do 1 mais o produto entre eles, tá bom? Esse m aqui são os coeficientes das retas, tá? Eu chamei de m1 o coeficiente angular da reta R e o m2 coeficiente angular da reta S. Aqui é a mesma coisa, tá? R e aqui S, tá bom, pessoal? Tá? Vamos apagar o quadro, eu agora vou explicar também depois para vocês quando uma das retas for vertical, entendeu? Porque você também pode ter essa situação aqui, ó. Como uma das retas for vertical, certo? A reta aqui, digamos que a reta R, ela esteja vertical em relação à reta S, tá? Então, não existirá coeficiente angular,
Não existirá quem? O M, certo? Porque o ângulo seria de 90 graus, com o eixo do X. Portanto, não existe tangente de 90 graus. Seria isso aqui, ó. Vou fazer aqui de outra caneta. Quando você tem dessa forma aqui, ó, uma reta vertical e eu estou cruzando aqui, ó, aqui você não forma 90 graus, certo? Formei 90 graus. Se eu formei 90 graus, o que acontece? Eu não vou ter tangente de 90, não existe tangente de 90 graus. Por isso, quando uma das retas for vertical, não existirá coeficiente angular, porque o ângulo seria de 90 graus, com o eixo 2x. Aqui seria o eixo 2x, ó, tá? Portanto, não existe tangente de 90 graus. Não existe tangente de 90 graus, tá bom, pessoal? É bem tranquilo. Eu vou apagar aqui outra parte do quadro, tá? Para a gente poder colocar alguns exemplos, que com exemplo fica mais fácil, tá bom? Então, vou apagar o quadro e na próxima tomada eu vou passar uns exemplos pra gente, tá? Pra gente poder resolver.